igreja. Não precisa eu falar que é uma satisfação ministrar para vocês, né? Porque todos já sabem da minha imensa alegria no momento em que eu vou ministrar a palavra de Deus, né? E graças a Deus que toda vida que nós ministramos aqui na frente, nós estamos aprendendo também. E eu creio que quando a gente ministra, a gente ainda aprende muito mais do que quando a gente ouve uma mensagem. Pelo menos isso acontece na minha vida. Porque a gente estuda, a gente se prepara, a gente passa dias, né? Alguns dias eu, pelo menos, eu não sou como o meu marido, que tem uma inteligência fantástica. Então, se ele chega num lugar e precisa dar uma palavra de imediato, ele já tem a palavra pronta. Né? Tá tudo na cabeça dele já. Os textos, tudo que ele vai falar. Comigo é diferente. Eu preciso me preparar. Eu preciso de alguns dias para me estudar, colocar tudo no papel, fazer um esboço, senão não sai muita coisa, não. Então, com isso, eu consigo aprender e ser edificada. E eu sei que tudo isso é a graça e o amor de Deus sobre nós. Então, essa é uma das razões pelas quais eu gosto muito de pregar o Evangelho, de ministrar na igreja. Porque eu sei que é um momento de aprendizado para a minha vida. Mas hoje, eu quero falar sobre um texto bem conhecido de nós, mas eu creio que como a minha experiência, vocês também devem ter tido a mesma experiência. É um texto que a gente já leu muitas vezes, já passou pela Bíblia muitas vezes em cima dele, mas que quando a gente vai estudar profundamente, ver os detalhes do que estão ocultos simplesmente atrás daquelas frases, a gente se depara com coisas belíssimas, profundas, transformadoras, na verdade, que é o texto de Mateus 5, que a gente conhece como Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, né? Então, eu quero ler aqui Mateus 5, do versículo 1 ao versículo 11. Quero dizer que do versículo 1 ao versículo 11 é apenas a introdução, o início de uma pregação que foi ministrada não por qualquer um, mas pelo próprio Senhor Jesus. E eu quero falar que essa pregação ministrada pelo próprio Senhor Jesus na Bíblia, descrita aqui na Bíblia, é a maior pregação que se tem escrito na Bíblia registrada. Então, não mais do que os outros textos e os outros ensinamentos, não mais importante do que eles, é lógico, mas eu consigo enxergar um valor especial na pregação do Sermão do Monte. Porque na ministração do Sermão do Monte, nós temos Jesus, o próprio Jesus, pregando para uma multidão de pessoas. Então, eu quero dizer que o Sermão do Monte não foi pregado apenas para os crentes daquela época, porque Jesus aproveitou uma multidão que estava ali ao seu redor e ministrou essa palavra e trouxe esses ensinamentos. Então, diferente do que às vezes a gente pensa quando a gente passa os olhos ali em cima do Sermão do Monte, que a gente pensa muitas vezes que aquilo ali foi falado e ensinado especialmente para pessoas que já serviam e seguiam a Jesus. Não. O Sermão do Monte, ele foi ministrado por Jesus para uma multidão de pessoas, com diversas crenças, com diversos pensamentos, com diversos, cada um com seus princípios, com as suas ideologias. Então, a palavra que nós vamos tentar, pela misericórdia de Deus, passar hoje e explicar um pouco mais hoje, é uma mensagem que é para todos, para todas as pessoas. Por que é que eu digo que precisa de muita graça e de muita sabedoria para falar sobre isso? Porque nós não estamos tentando explicar as palavras de Paulo, nós não estamos tentando explicar as palavras de algum profeta, mas nós estamos aqui hoje tentando explicar o que Jesus falou, o que Deus falou. Então, é preciso muito de Deus para explicar Deus. Então, é um desafio muito grande tentar explicar o que está por trás, um pouco mais do que está por trás dos versículos que compõem o Sermão do Monte. Mas vamos lá.
começar, versículo 1 ao versículo 11, que é a introdução do Sermão do Monte. O que Jesus fala aqui? Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa. Repita comigo: grande é a minha recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguirão os profetas que viveram antes de vocês. Eu gostaria de pregar todas essas bem-aventuranças, porém, eu precisaria de muito tempo para poder explicar cada uma delas. Então, eu selecionei apenas uma delas para a gente estar abordando hoje como tema principal dessa mensagem. Que é a bem-aventurança que diz, que afirma, que nos ensina que bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Agora, antes de começar a explicar exatamente o que significa isso, primeiro nós precisamos entender o que é ser puro de coração, e depois nós precisamos entender qual é a recompensa que nós temos em sermos puros de coração, que é ver a Deus. Então, a primeira coisa aqui que a gente precisa entender um pouquinho, para trazer como base, nós precisamos entender que tudo no reino tem uma recompensa, sim. E Deus, Ele se agrada de nos dar recompensas. Nós precisamos entender que todo caminhar em Deus, tudo que nós fazemos para Deus, ou tudo que nós não fazemos ou deixamos de fazer, gera uma recompensa. E que muito alegra a Deus nos dá essa recompensa. Inclusive, nós fomos criados essencialmente por Deus. E todos os nossos desejos, todas as nossas vontades, todas as nossas necessidades emocionais, elas foram colocadas dentro do nosso coração por Deus. Então, Deus, Ele sabe que nós precisamos ter recompensas. É uma necessidade intrínseca do ser humano saber que se ele fizer alguma coisa, ele terá uma recompensa. Que se ele andar segundo um caminho específico, ele terá uma recompensa. Porque foi o próprio Deus que nos criou dessa forma. E por Ele ter nos criado dessa forma, como seres que necessitam visualizar uma recompensa no final de um caminho, Ele também se alegra em nos recompensar. Muitas vezes eu falei assim, e continuo falando, se não vier recompensa nenhuma, se a gente seguir um caminho só por amar a Deus e pagar um preço alto, e no final Ele não nos abençoar em nada, mesmo assim vale a pena estar com Ele e pagar o preço. É verdade, continuo pensando assim. Porém, o que eu não entendia e que eu comecei a entender nesses últimos meses, estudando outras coisas na Bíblia, é que Deus não faz isso. Ele, não obrigatoriamente, porque Ele não é obrigado a nada, mas Ele, por sua essência e por sua natureza, Ele irá nos recompensar sempre. Sempre. Então, às vezes eu pensava assim, Senhor,
Mesmo que não venha recompensa, mesmo que a bênção não venha, mesmo que o resultado positivo que eu espero não venha, mesmo assim, eu quero continuar te seguindo, te amando, te buscando, pagando o preço que for necessário para te encontrar. É um desejo válido no nosso coração, porque a gente não está aqui para barganhar com Deus, a gente não está aqui para trocar nada com Ele. Mas Ele nos dará a recompensa. Esse fato de que, será que existe a possibilidade da gente caminhar uma vida com Ele, pagar um preço alto e não ter nada para receber dEle? Não existe. A recompensa virá. E para embasar o que eu estou te dizendo, eu fui lá na internet, no nosso Google, e coloquei assim, versículos sobre recompensa. Para minha surpresa, vieram assim rapidamente 42 versículos sobre recompensa. Eu disse, meu Deus, eu não sabia que a coisa era assim. Ou seja, eu não sabia que Deus tinha tanto prazer em nos recompensar. Eu não vou ler os 42 versículos para vocês, mas eu trouxe pelo menos uns 5 ou 6, e que eu vou ler rapidamente aqui, para que você consiga também perceber o tamanho do prazer de Deus em nos recompensar. Salmo 58:11, então os homens comentarão, de fato, os justos têm a sua recompensa. Com certeza há um Deus que faz justiça na terra. Colossenses 3:23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Isaías 40:10, o soberano, o Senhor, vem com poder, com seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está, e o seu galardão o acompanha. Apocalipse 22:12, eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que existe o que recompensa aqueles que o buscam. Jeremias 17:10, eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente. Para quê? Para recompensar cada um de acordo com a sua conduta. Agora, olha como esse versículo tem um detalhezinho aqui legal. Ele diz assim, Jeremias ainda, que o Senhor, ele sonda a mente e o coração. Para recompensar de acordo com o quê? Com a conduta. Mas como assim? Então, o Senhor era para estar examinando a nossa conduta, para recompensar segundo a nossa conduta. Não era assim que era para ser o versículo? Não. Sabe por quê? Porque a nossa conduta reflete o que está no nosso coração. Então, o Senhor, ele não está examinando obrigatoriamente ou somente a nossa conduta, o que você faz ou o que você deixa de fazer. Mas o que o Senhor está examinando, de acordo com Jeremias, é o nosso coração. Ele examina o nosso coração, ele sonda a nossa mente, ele está atrás de saber o que está lá dentro dos nossos sentimentos. Mas na hora de recompensar, ele recompensa segundo a nossa conduta. Então é muito importante nós sabermos disso, porque o que nós vamos falar hoje sobre a pureza de coração tem tudo, absolutamente tudo a ver com esse versículo que nós estamos falando agora. E o último versículo dos que eu trouxe para vocês, 1 Samuel 26, o Senhor recompensa a justiça e a fidelidade de cada um. Amém? Não precisamos mais falar que recompensa é algo que o Senhor ama fazer. Ele ama nos recompensar. Ele ama olhar para nós, analisar o nosso coração, ver a nossa conduta e nos trazer um presente ao final dela. O Sermão do Monte
de imediato, quando você passa os olhos assim por cima e lê o texto, você vai ver claramente duas coisas sendo apresentadas aqui. Você vai ver que nós somos felizes quando nós obedecemos, porque cada versículo começa assim: bem-aventurados os humildes de espírito, lá, 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 lá. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados. O que significa bem-aventurados? Bem-aventurados significa felizes. Inclusive, existe uma versão na Bíblia que fala felizes no lugar de bem-aventurados. Então, aqui por cima, a gente já está vendo que o Senhor Jesus, quando Ele ensinou e quando Ele ministrou um sermão do monte, Ele estava dizendo: felizes são aqueles que obedecem. A outra coisa que está bem explícita aqui é que depois de você obedecer, você recebe uma recompensa. Então, duas coisas aqui estão bem explícitas no Sermão do Monte. Uma, que nós somos felizes ao obedecermos. E a outra, que nós temos uma recompensa quando nós obedecemos. Porém, para a gente poder compreender o que significa obedecer, a gente precisa de alguns fundamentos aqui rápidos, para que a gente possa ter o entendimento de que obedecer a Jesus não é ou não deve ser uma pena. Não é ou não deve ser algo que você faz por uma imposição, porque a Bíblia está mandando, porque Jesus mandou, porque o pastor ensinou, porque a igreja falou. Não. A obediência ao Senhor não deve ser na nossa vida tratada como uma obrigação à base de duras penas. Uma imposição, porque se eu não obedecer, eu não vou para o céu. Porque se eu não obedecer, eu não serei abençoado. Porque se eu não obedecer, eu não terei minha recompensa. Então agora eu vou sofrer muito, coitadinha de mim, para obedecer a Jesus. Não deve ser assim. Apesar de algumas vezes, porque você está num processo de aprendizado, de construção da sua identidade como filho, porque você está num processo de amadurecimento espiritual, muitas vezes sim, você vai identificar algo na sua vida que está errado. E você vai ter que fazer um esforço para consertar. O que eu estou querendo dizer aqui não são essas coisas pontuais que a gente muitas vezes tem que consertar na nossa vida. O que eu estou dizendo aqui é do nosso estilo de vida em obedecer ao Senhor. Que não deve ser um peso ou uma obrigação. Você tem que entender que obedecer ao Senhor não é porque Ele mandou. Mas obedecer ao Senhor é porque você o ama e você agora tem prazer nas coisas do Senhor. Porque agora que você o ama, que você recebeu a revelação de quem Ele é e do tamanho do amor dEle por você, agora você tem prazer e você ama a sua palavra. Você ama os princípios dEle. Você deseja ardentemente no seu coração fazer a vontade dEle, simplesmente para agradá-lo, porque você o ama. Amém? Aonde é que nós encontramos a base para isso? Nós encontramos em João 14, quando Jesus estava tendo uma conversa ali particular com seus discípulos, uma conversa ali com eles, e ele traz a seguinte informação, lá no versículo 15. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama, também será amado por meu Pai. E eu, Jesus, me revelarei a estes. Aqui é uma conversa de Jesus com seus discípulos. O que Jesus está dizendo aqui, vamos lá para o versículo 23. No mesmo capítulo, ele diz assim, continuando a conversa com os discípulos dele, ele diz assim, olha discípulos, se alguém me ama, ele obedecerá às minhas palavras. O meu Pai também o amará. Nós viveremos e faremos nele morada. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, porque você me ama,
eu me revelarei a você e eu farei em você morada. Agora, o sintoma, o reflexo de quem me ama é obediência às minhas palavras. Jesus não está dizendo assim, eu vou fazer morada naqueles que pagam aquele preço para me obedecer, à base de qualquer custo. Não, ele está dizendo assim, eu vou me revelar, eu vou fazer morada naqueles que me amam de todo o coração. Como é que a gente identifica, Jesus, então, aqueles que te amam de todo o coração? Talvez os discípulos possam ter perguntado isso. E aí Jesus responde, você consegue identificar aqueles que me amam, olhando para as atitudes dele e conseguindo enxergar que eles me obedecem. Amém? Então, obedecer aos mandamentos, obedecer a Jesus, obedecer a palavra, é simplesmente um reflexo do nosso amor por Ele. Então, obedecer, na verdade, é o resultado de quem ama. O que Jesus disse aqui é que quando você encontrar alguém que deseja, que busca me obedecer, que deseja conhecer os meus ensinamentos, porque ele quer fazer da forma como eu gosto. Quando você encontrar uma pessoa que quer, que deseja profundamente se envolver com as minhas coisas e fazer do jeito que eu gosto, e obedecer o que eu estou ensinando porque crê que na obediência há felicidade. Porque quando Jesus diz, não faça isso, ele está fazendo porque ele sabe, ele está dizendo porque ele sabe que na hora que a gente fizer, nós não vamos ser felizes. Então, andar em obediência se torna até uma medida de segurança para as pessoas. São ensinamentos onde Jesus está dizendo, olha, eu sei o caminho da felicidade, eu sei o caminho da bênção, eu sei o caminho das conquistas maravilhosas. É esse aqui, faça assim, assim, assim e assim. Então, a obediência nada mais é do que você reconhecer a sabedoria que há em Jesus. Porque Ele sabe que o caminho da felicidade são aqueles princípios ali. E você andar naquilo ali, porque você o ama e você acredita que aquela direção que Ele está dando é a correta para a sua vida. Amém? Glória a Deus. O Sermão do Monte, ele é, na verdade, então, uma série de, vamos dizer assim, condutas, ensinamentos em cima de condutas que Jesus nos traz, que expressam um padrão de comportamento, um padrão de conduta. A gente pode, inclusive, medir o nosso amadurecimento no Sermão do Monte. A cada versículo e a cada ensinamento que ele dá, você começa a pensar, será que eu já estou fazendo isso? Será que eu já aprendi a fazer isso? Será que eu já estou fazendo isso na minha vida? Serve como um parâmetro para você avaliar o seu nível de maturidade espiritual. O Sermão do Monte é como se ele fosse a constituição do reino de Deus. O que é uma constituição? No Brasil nós temos uma Constituição, nos Estados Unidos tem lá uma Constituição, na Europa tem uma Constituição, cada país tem uma Constituição. E a Constituição vai nos dizer, nos indicar o que nós devemos ou não devemos fazer, não é assim? O Sermão do Monte é a constituição do reino de Deus. O Sermão do Monte, ele vai nos dizer, nos explicitar um padrão de comportamento do qual eu e você, que somos cristãos, servimos a Deus, precisamos andar. É uma constituição do reino, que fala, olha, você é cristão, você serve a Deus, você me ama, então o seu padrão de conduta é esse aqui. Então nós precisamos estudar o Sermão do Monte, nós precisamos enxergar o Sermão do Monte como ele o é. O Sermão do Monte, ele fala muitas vezes de atitudes e de comportamentos. Mas o Sermão do Monte, as 8 bem-aventuranças que estão explícitas ali nos primeiros versículos, elas falam especificamente de uma posição do seu coração.
Ela não fala simplesmente de uma atitude que você deve ter ou não. Preste atenção. As bem-aventuranças, elas vão falar de 8 posicionamentos. Posições em que o seu coração deve estar alocado, onde, se o seu coração estiver posicionado daquela forma, as suas atitudes, todas elas, não precisa Jesus colocar uma lista de atitudes do que você deve ou não fazer. Todas as suas atitudes vão estar baseadas na sua posição, na posição que o seu coração se encontra. Bem-aventurados pobres de espírito. Pobreza de espírito não é uma atitude. Pobreza de espírito é uma posição no seu coração. É algo que você entendeu, que você compreendeu o que seria, é algo que o seu caráter, a sua vida interior, o seu homem interior conseguiu entender e se posicionar daquela forma. Todas as suas atitudes ao seu redor vão refletir que você é pobre em espírito. Pureza de coração. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. A pureza de coração não é uma atitude. A pureza de coração é uma posição do seu coração. Se o seu coração está posicionado, está parado, está ali alicerçado em ser puro de coração, se o seu coração está posicionado daquela forma, todas as suas atitudes ao redor vão refletir que você tem um coração puro. Então, todas as 8 bem-aventuranças são exatamente 8 posicionamentos que nós devemos ter dentro de nós, no nosso coração, no que nós acreditamos, no que nós desejamos. Então, o versículo 8 do capítulo 5 fala: bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Eu quero começar de trás para frente, tá? Eu quero primeiro explicando o que é essa recompensa, ver a Deus, para depois a gente entender por que é que nós devemos ser puros. Amém? É uma estratégia minha, viu? Porque se eu mostrar para você qual é a recompensa que você vai receber, você vai desejar ter pureza no seu coração, com certeza. Então vamos lá. O que significa ver a Deus? Será que ele vai se materializar na minha frente? Eu vou ver a cor do cabelo dele, se ele tem barba, se não tem, se é um velhinho ou se ele é novinho. Como é Deus? Será que é isso? Não. Primeira coisa que nós devemos entender, que a recompensa de ver a Deus, ela é dupla. Dupla? Sim, ela é uma recompensa dupla. Porque ela vai acontecer primeiro aqui na terra, enquanto você estiver aqui servindo a Deus. E segundo, ela vai acontecer na eternidade, quando você for promovido para o céu. Aqui na terra, nós apenas o veremos em parte. Agora no céu, não. No céu, nós teremos a recompensa melhorada, ampliada. Nós veremos completamente a Deus como Ele é. Ver a Deus significa não que você vai enxergar materialmente como é Deus. Mas ver a Deus aqui na terra significa dizer que você vai receber as revelações de quem Ele é, de como Ele pensa, de como é o seu coração, do que Ele deseja, dos sentimentos dEle, dos seus projetos aqui na terra. Você vai conhecê-lo como Ele o é. Você vai conseguir ter intimidade com Ele. Porque não se tem intimidade com quem não se conhece, sim ou não? Sim ou não? Eu não posso ter intimidade com a Ana Luísa se eu não conhecer a Ana Luísa. Então, a primeira coisa, o primeiro parâmetro que se pode afirmar que a gente pode gerar intimidade com alguém é se eu conhecer aquela pessoa. É porque eu conheço aquela pessoa, eu tenho intimidade. Então, se fala muito em intimidade com Deus, vamos buscar intimidade, vamos orar, vamos isso, vamos aquilo, porque nós precisamos ter intimidade. Se tem intimidade com Deus quando você conhece a Deus. É a primeira coisa que tem que acontecer.
E a Bíblia está dizendo aqui que para que você conheça a Deus, para que você tenha intimidade com Ele, você precisa ser puro de coração. Então essa recompensa, como todas as outras, são lindas, são maravilhosas, são vislumbrantes para a gente. Mas essa recompensa de ver a Deus é uma recompensa extraordinária que nós temos. Ter a capacidade de conhecer profundamente a Deus. Ter a capacidade de poder enxergar o coração de Deus. Ter a capacidade de compreender os seus pensamentos, que são muito mais grandes, são muito mais complexos, são muito mais poderosos do que o nosso. Nós, naturalmente, não teríamos a mínima capacidade de conhecer a Deus. Quem dirá se relacionar com Ele intimamente? Se a gente for parar para pensar, isso é um privilégio muito grande. A gente fala muito intimidade com Deus, parece que às vezes se torna até meio banal, meio fácil, meio de qualquer jeito. Mas se a gente for parar para pensar na profundidade, no privilégio do que é você conhecer a Deus, chega a dar um temor dentro de nós. Porque Deus é um ser que a gente não consegue nem ter palavras para descrever o tamanho dele. Em suas atribuições, em suas qualificações, em suas capacitações, e vai. É um ser muito grande, muito extraordinário, muito longe da nossa capacidade de entender. Mas mesmo assim, ele decidiu se fazer conhecido. Mesmo assim, ele permitiu que nós, meros seres humanos, pudéssemos conhecer quem ele é. Pudéssemos entender a sua maneira de pensar. Pudéssemos desfrutar das emoções que ele tem. Porque servir a Deus não é apenas um ato, uma revelação ou entendimento, mas faz parte também a gente vivenciar as emoções desse relacionamento. Quem é que não se emociona na hora que vai adorar? Na hora que o louvor está adorando uma música, como a gente não, muitas vezes a gente se derrete de chorar. São as emoções desse relacionamento com Deus. Então, esse Deus que é grande, que tem esse tamanho todo, que tem esse valor todo, ele resolve e ele se permite não só que a gente compreenda quem ele é, mas que a gente desfrute de quem ele é. Isso é grande demais. É por isso que eu consigo enxergar nessa bem-aventurança algo muito especial, que nos gera, ao mesmo tempo, temor, mas nos gera também muita alegria. Muita alegria. De saber que esse Deus se permite ter esse relacionamento conosco. Ver a Deus aqui na terra passa de simplesmente você conhecê-lo teoricamente. Não é porque você vai estudar a Bíblia de capa a capa todos os dias, 7 dias por semana, 10 horas por dia, que você vai conseguir ver a Deus. Não é porque você vai fazer o melhor curso de teologia do planeta que você vai ver a Deus e ter intimidade com Ele. Uma coisa é você conhecer na sua mente. Outra coisa é você ter um relacionamento com Ele e compreender e aceitar e se maravilhar com quem Ele é. Sabe por que eu digo isso? Vocês acham que Satanás e seus demônios conhecem a Deus ou não, teoricamente? Conhecem muito mais do que nós. E nem por isso tem relacionamento com Ele. E nem por isso ama as coisas de Deus. E nem por isso se submete a ter um relacionamento com Deus, desse amor glorioso que nós temos. São demônios. Conhecem teoricamente, mas resolveram, decidiram, sei lá o quê, não se relacionar com esse Deus maravilhoso.
Então, para que você consiga ver, enxergar Deus, conhecer quem Ele é, não basta apenas um estudo teológico, não basta apenas a sua mente ter todos os versículos decorados e conhecer toda a Bíblia. Precisa que o seu coração esteja posicionado da forma correta. E o melhor de tudo é que Deus, além de se permitir ser conhecido por nós, Ele ainda dá o caminho. Gente, que Deus é esse? Além de se permitir ser conhecido, Ele ainda diz assim, olha, você quer me conhecer? Você quer ter intimidade comigo? Você quer conhecer os meus pensamentos? Saber como eu penso? Você quer conhecer os meus sentimentos? Saber quais são os meus sentimentos? Você quer desfrutar de um relacionamento de intimidade comigo, me conhecendo profundamente? Você quer? Seja puro de coração. Porque bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Aleluia. A impureza, ela traz uma visão nebulosa na sua mente, nos seus olhos espirituais. Por que que a impureza impede da gente conhecer a Deus? Porque assim, tá claro, se a pureza de coração nos capacita, nos posiciona em um lugar que a gente é capacitado a ver e a entender Deus, então a impureza impossibilita. Estamos falando a mesma coisa de uma forma diferente. Por que que a impureza no nosso coração, ela impossibilita da gente ver a Deus, da gente conhecer a Deus? Porque a impureza, ela traz essa visão nebulosa no seu olho espiritual. É como se manchasse a sua visão, é como se formasse uma nuvem negra na sua frente e você ficasse impedido de ver a Deus quem Ele é. Eu não sei se todos vocês viram uma fumaça preta que tinha ali quando a gente estava vindo para a igreja. Viram uma fumaça preta subindo, horrível, né? Então vamos imaginar que aquilo ali é essa visão nebulosa. A gente não consegue enxergar o que está por trás daquela fumaça. É a mesma coisa que acontece espiritualmente conosco quando o nosso coração tem impurezas. E quanto mais impurezas tem o nosso coração, mais densa é essa nuvem à nossa frente. Quanto mais impureza tem dentro de nós, menos nós temos a capacidade de enxergar quem Deus é. Por que será? Porque Deus é luz. E não há ligação, não há interação entre trevas e luz. Porque Deus, Ele é santo. Trevas e luz não se misturam. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. O próprio Deus é a fonte da luz e não há nele escuridão. Tu, Senhor, mantém acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Então, nós conseguimos entender que primeiro Deus é luz, que segundo as trevas não se misturam com a luz. Se tem trevas, se tem sujeira no seu coração, você vai ficar impedido de ter essa interação com a luz, que é Jesus. E além disso, Ele deseja limpar o nosso coração. Aqui dizendo em Salmo 18:28, meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Ele não só tem a capacidade de transformar as trevas em luz, como Ele quer e deseja fazer isso no nosso coração. Simplesmente porque Ele sabe que a pureza de coração nos capacita, nos coloca numa condição de que nós podemos agora interagir com Ele. Amém? Agora, se o seu homem interior está totalmente bagunçado, se você tem todo tipo de impureza, de sujeira dentro de você, isso vai lhe deixar numa condição que vai ser mais difícil de você compreender e se relacionar com Ele. Então, nós precisamos trazer
a pureza para dentro de nós. Ah, ok, pastora. E o que é ser puro? Já entendi a recompensa. Quero muito. Já entendi que não tem outro caminho. Já entendi que a pureza é que me coloca numa condição onde eu vou ser capacitado para enxergar esse Deus e me relacionar com Ele. Então, o que é ser puro? Ser puro significa caminhar com o objetivo sincero de viver em obediência a Jesus. Vamos entender o que é isso. Ser puro significa caminhar com o objetivo sincero de viver em obediência. Ah, pastora, tá fácil demais esse negócio. É só desejar, né? É só querer, eu quero. Vamos lá. E continua fazendo tudo que não presta. E continua sem avaliar o seu coração. E continua sem conseguir discernir ou procurar dentro de você as coisas que ainda estão sujando o seu coração para que elas sejam eliminadas. E vamos lá, caminhando de qualquer jeito. Eu quero. Não basta apenas você declarar. Palavras são apenas palavras. Precisamos ter o desejo ardente dentro de nós por essa obediência. Precisamos ter um desejo e uma procura. Quando você realmente deseja algo, você caminha em busca dela. Não é só abrir a boca e dizer que quer. Quando realmente a gente quer, a gente caminha em busca daquilo que a gente quer, para que a gente conquiste aquilo ali. A pureza de espírito, ela inclui 3 aspectos da nossa vida. O nosso aspecto moral, os nossos motivos e os nossos métodos. Está começando a clarear. Vamos entender o que é isso aqui. A pureza de coração, ela vai incluir, ela vai alcançar a sua moral, ela vai alcançar os seus métodos e ela vai alcançar as suas motivações. E é isso. Aspecto moral. Vamos entender o que é o aspecto moral. Para que a gente entenda o que é o aspecto moral de uma pessoa, a gente precisa ter o conceito do que é isso. No aspecto moral, a pureza que tem que alcançar quem você é, a sua moralidade, ela inclui você resistir à profanação que vem da luxúria. Eita, ficou complicado esse horror de palavra difícil aí, não foi não? Mas vamos destrinchar isso aqui, para a gente entender. A nossa moral, a pureza na nossa moral, ela vai incluir você resistir, você deixar de lado, você não querer para você a profanação a Deus. E essa profanação, ela vai vir da luxúria. Vamos entender o que é luxúria. Conceito de luxúria. Luxúria é um substantivo feminino com origem no latim luxuriae. E significa lascívia, libertinagem, concupiscência e sensualidade. A luxúria é vista como um vício. Isso daqui não é conceito meu, é conceito do dicionário. Luxúria é o oposto de castidade e é vista como uma satisfação desregrada dos desejos interiores. É uma satisfação desregrada. Para muitas pessoas, a luxúria tem uma conotação negativa, porque indicam que usar capacidade sexual sem a razão causa o desprestígio das características únicas da sexualidade. Aqui é o conceito mais profundo, né? Não precisa de entender isso. Vários autores também afirmam que a luxúria prejudica o desenvolvimento harmonioso da personalidade. A luxúria são todos os desejos interiores que estão dentro de nós e que vão prejudicar não só a gente, como filhos de Deus, mas vão prejudicar também outras pessoas.
A luxúria é algo que agride a Deus, porque não está na essência de Deus, está na essência do homem pecador. São aqueles desejos intrínsecos que tem dentro de nós, que fazem uma agressão aos princípios divinos. Inveja, raiva, ódio, rancor, e aí vai. Então, a luxúria são todos esses desejos e esses sentimentos. Quando nós vivemos com luxúria dentro de nós, quando existe algum tipo de luxúria dentro de nós, automaticamente isso causa uma profanação a Deus. O que é profanação? Profanação é faltar o respeito a algo que é sagrado, desrespeitando a Deus as coisas sagradas e santas. A luxúria é uma profanação a Deus, porque muitas vezes ela vai causar um prejuízo a você, ao seu corpo. Prostituição, por exemplo. Ah, pastora, mas é o meu corpo. O seu corpo deve ser o templo do Espírito Santo. Então, na hora em que você usa o seu corpo para os prazeres sexuais, você está profanando a Deus, que criou o seu corpo para ser templo e morada e habitação do Espírito Santo. Então, isso é uma profanação, é um desrespeito ao seu corpo e a Deus. Deu para entender mais ou menos? Aqui foi só um exemplo. Então, tudo o que é ligado a algo que desrespeita quem é Deus, o nosso Criador, que desrespeita você como filho de Deus, é uma profanação. Agora vamos ver o conceito de moral. A moral pode ser definida como o conjunto de regras aplicadas no cotidiano que são utilizadas constantemente por cada pessoa. A moral é formada pelos valores previamente estabelecidos. É o que está dentro de você. É o que você acredita. É o que você vive. São as coisas que estão encalcadas, enraizadas dentro de você, nas suas concepções, nas suas ideologias, nas suas crenças. É a sua moral. E as suas atitudes vai simplesmente refletir a sua moral. Deu para entender ou está confuso? Agora vamos repetir, sabendo de todos esses conceitos, vamos repetir o que é a pureza de coração, no aspecto moral. A pureza de coração no aspecto moral, ela inclui você resistir à profanação que vem da luxúria. Ficou mais claro? Vamos caminhar. A sua moral está no seu coração, no seu interior. E no seu coração vão incluir os seus valores, o que você deseja, o que você quer. Esse é o seu coração. E a pureza deve estar aí também. Você não pode ser apenas puro quando você faz as coisas corretas, bem certinhas. Não. A pureza de coração, ela começa a acontecer quando a sua moralidade, a sua moral, quem você é lá no íntimo, é puro. Lá no seu íntimo existe pureza. A moral, a pureza de coração começa aí. Olha como é interessante, a gente fala muito de misericórdia. É outra palavra que muitas vezes a gente usa fica tão comum no nosso dia a dia. Mas a gente esquece que é algo muito sério da parte de Deus. E em nome da misericórdia, nós deixamos de fazer o que nós precisamos fazer, ou nós fazemos o que nós não deveríamos fazer. Como assim? Vamos dar alguns exemplos. Nosso dia a dia, coisas simples. Ah, eu não vou orar hoje, porque a misericórdia de Deus, Deus é tão misericordioso, Ele entende que eu estou cansado. E aí passa um dia, 2, 3, 4, quando você vai ver, você está com um mês que não ora. Ah, mas Deus é misericordioso, gente. Ele sabe que eu trabalho demais, que eu estou cansado. E aí, em nome da misericórdia, você deixa de fazer o que você deveria fazer, que é orar frequentemente e buscar Deus.
Acontece isso ou não? Outra. Vai passar um filme no Iguatemi. Tem umas cenas ali fortes, picantes. Mas todo mundo está indo, meus amigos vão. É algo tão comum. Tudo bem, eu poderia assistir outro filme. Mas vamos lá, vamos assistir esse aqui, Deus é misericordioso. Na hora da cena picante, eu fecho os olhos. Aí eu pergunto para o meu amigo, e aí, terminou? Terminou. Aí eu abro os olhos. Aí eu estou lá. Deus é misericordioso. Ele sabe que eu sou jovem, gente. Que eu preciso me relacionar com meus amigos. Ele sabe que eu tenho que assistir esse filme, porque senão eu vou ficar meio queimado no colégio. Deus é misericordioso, Ele sabe. E aí você vai levando várias situações, se segurando, se confiando na misericórdia de Deus, que é grande demais. Deus é misericordioso, Ele sabe que eu sou falho. Olha, mulher, tu sabe, né? A nossa vizinha, o que aconteceu com ela? Mete o pau a fofocar. Você sabe lá no seu interior, gente, acontece isso demais com a gente, não acontece não? De você ter aquele sentimentozinho que está fazendo uma coisa errada, mas você continua fazendo. Aí no final, para você poder se auto-sabotar, aí você diz assim, mas Deus é misericordioso. Ele sabe que eu estou no processo. Deus, eu estou no processo, né? Eu estou caminhando, eu vou crescer, né? É só hoje que eu vou fazer isso. E aí, em nome da misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, graças a Deus. Tudo que eu fiz ontem passou, hoje é outro dia. E aí, em nome da misericórdia, a gente vai fazendo o que a gente não deve fazer, ou deixando de fazer o que a gente deveria fazer. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês com muito temor. Que tirar vantagem da misericórdia de Deus é profanação. É um desrespeito ao nosso Deus. Se você confia na misericórdia de Deus, e se você continua fazendo coisas que você sabe que não deveria, porque acha que a misericórdia de Deus te alcançou, isso é um desrespeito ao Senhor. É um desrespeito àquele que nos tirou das trevas, do inferno, da podridão, nos resgatou e nos transportou para a sua luz. Para vivermos a vida que nós vivemos hoje, com Ele, salvos, com a nossa família em pé, com a comida que a gente come todo dia, com a saúde dos nossos filhos, com a nossa vida estável, e lá. Então, nós temos que, com muito cuidado, avaliar essas coisas e observar se dentro de nós não existem coisas ainda que a gente está levando, e está levando, e está levando. Porque as coisas que estão dentro da gente, que constituem a nossa moral, que constituem a pureza do nosso coração, são coisas que as pessoas ao nosso redor muitas vezes nem percebem. É muito subjetivo. Só quem sabe é você e Deus, que sonda todos os minutos da sua existência. E não passa nada sem Ele perceber. Nada. Então, por conta de serem coisas muito subjetivas a nós, muitas vezes, nós vamos levando essas coisas por muitos anos, por uma vida inteira, sem tratar, sem abandoná-las, sem deixá-las de lado. Desse jeito, nós não vamos conquistar o que todos os domingos nós estamos aqui, clamando e adorando e pedindo, Senhor, intimidade. Gera a tua santidade, gera a tua santidade. A gente canta tanto essas coisas, a gente ora e pede. Tudo bem, vamos continuar orando, vamos continuar cantando, vamos continuar pedindo, vamos continuar clamando. Mas vamos começar a fazer. Vamos começar a identificar o que ainda está sujo e podre dentro de nós e vamos começar a eliminar essas coisas. Para que a gente realmente conquiste esse lugar de intimidade com Ele. Que esse lugar de intimidade com Ele
é um lugar muito mais elevado do que qualquer lugar que você possa conquistar aqui na terra com qualquer pessoa. Estamos falando de coisas espirituais. Estamos falando de um relacionamento com Deus. Não é com o presidente, não é com o pastor, não é com o seu líder, não é com ninguém que seja relevante na terra. Estamos falando de você conhecer e se relacionar com o próprio Deus. Coisas mais elevadas do que na terra. 1 Pedro 2:11, amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Ele diz assim, amados, eu insisto. Ele está dizendo assim, eu imploro. Ele não está simplesmente dizendo assim, amados, deixa esse desejo para lá, não vão te levar a nada. Não, ele está dizendo, eu insisto com vocês. Ele está dizendo assim, olha, eu imploro a vocês, deixem os desejos carnais de lado. Sabe por que Paulo foi capaz de insistir, de implorar, de pedir com tanta veemência? Porque ele sabia o resultado disso, que é trágico. Porque ele sabe que para você se relacionar com Deus, você precisa limpar essas coisas do seu coração. Então ele disse, amados, eu insisto para vocês, eu imploro, deixem as coisas carnais de lado. Elas guerreiam contra a alma de vocês. E quando a gente fala de desejos carnais, não é obrigatoriamente a área sexual, não, gente. Nos enganamos muitas vezes, sempre trazendo para a área sexual. É também, mas não é só isso. A inveja é desejo carnal. O ciúme é desejo carnal. O rancor pelas pessoas é carnal. O ódio que você não perdoa é carnal. A pessoa que passa na sua rua e você muda o lado porque tem ódio, raiva, rancor, sei lá o que da criatura, é carnal. A outra que chega, aí você, ai que cabelo lindo, tá tão lindo o teu cabelo. Ai que ódio, eu queria ter um cabelo igual a esse. É carnal. Ai, mulher, tu tá tão linda hoje. Ô, bicha feia. Jesus tem misericórdia dessa criatura. Como é que a pessoa só nasce uma vez e nasce desse jeito? É carnal. Ah, na frente do pastor Daniel. Pastor, você é uma bênção, pastor. Aí pega o telefone. Pastor Daniel, só a misericórdia. É carnal. Falsidade. Carnal. Então, quando Pedro, desculpa, falei Paulo, não foi? É 1 Pedro, então foi Pedro que escreveu isso aqui? Estou certa, gente? Pronto. Então, quando Pedro vem falando aos seus amados, ele diz, amados, eu insisto, se abstenham dos desejos carnais. Em Marcos 7:21 diz assim, pois do interior do coração do homem, está falando da moral do homem, vêm os maus pensamentos, a imoralidade, o roubo, o homicídio, o adultério, cobiça, a maldade, engano, devassidão, inveja, calúnia, arrogância e insensatez. Eita, gente, coisa demais aqui. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Todos esses males vêm de dentro de você e nos tornam impuros. Tiram a pureza do nosso coração, consequentemente, nos impossibilitam de ver a Deus como Ele é. Precisamos ser puros nos nossos motivos. Falamos de ser puros na nossa moral. Agora falamos de ser puros nos nossos motivos. Qual é? É mais fácil da gente entender isso aqui, é super fácil. Qual é a motivação que você tem quando você vai fazer as coisas? Qual é a minha motivação quando eu venho pregar aqui domingo agora e estou falando com vocês? A minha motivação é aparecer? Vou aparecer, vou trazer a palavra linda, vou ser aplaudida? Ou a minha motivação é trazer uma palavra que edifique a vida dos irmãos, para a glória dele?
Eu não posso estar aqui pregando quando a minha motivação é algo para mim mesmo. Trazer glória para mim, para me aparecer, ou sei lá o quê. Quais são as nossas motivações? Quando a gente vai visitar uma pessoa? Quando a gente vai fazer um bem para alguém? Quando a gente vai pegar o microfone para orar? Quais são as nossas motivações no nosso dia a dia? Qual é a minha motivação quando eu vou vender um produto lá na minha empresa? Não, pastora, fale disso não, ali é o meu salário, é o meu ganha-pão, ali é diferente, a gente está falando de coisas do reino. Trabalho não tem nada a ver com o reino, não. Tem, porque você não se divide no meio, quando você vem para a igreja você é crente, quando você vai para o trabalho você é outra pessoa, você é uma pessoa só. Então, quando você vai vender um produto para um cliente, qual é a tua motivação? É empurrar o produto nele porque você precisa daquela comissão? Ou é porque realmente o produto é bom e atende às necessidades do teu cliente? Será que você é capaz, lá no seu trabalho, de dizer assim, ó, olha, o que você quer? Você quer uma Bíblia? Eu estou procurando uma Bíblia assim, 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 assim. Essa daqui serve? Serve demais, a Bíblia é da mulher, o senhor é um homem, serve demais para o senhor. Olha, essa Bíblia aqui vai ser tão edificante na sua vida. É a Bíblia da mulher, porque o senhor vai entender quem são as mulheres. Como as mulheres pensam, leve a Bíblia. Tem vendedor assim ou não tem, gente? Não somos nós, né? São os outros. Mas são as nossas motivações. Tudo o que nós vamos fazer, qual é a motivação que está por trás daquilo ali? São motivações erradas ou são motivações corretas? Motivações puras. Motivações que não estão trazendo apenas algo benéfico para mim, mas para o outro, da qual está sendo a vítima da minha ação. Motivações puras. Então, a pureza de coração inclui também as minhas motivações. E para concluir, a pureza de coração também inclui os nossos métodos. Quais são os nossos métodos? Quais são os métodos que eu utilizo quando eu vou convencer o meu discípulo de que ele está errado? Qual é o método que eu utilizo quando eu vou convencer a minha mãe ou meu pai que eu preciso sair hoje à noite? Quais são os métodos que eu utilizo quando eu vou lá na minha esposa, no meu marido, convencê-lo de que eu preciso de algo novo, comprar um vestido? Meu amor, eu não tenho nenhuma roupa que se adapte a mim. Meu amor, estão todas velhas, caindo os botões. Preciso tanto de R$100. Quais são os métodos que você utiliza quando você vai fazer um convite a uma pessoa para ir jantar na sua casa? Pastor Daniel, eu vou fazer um jantar hoje na minha casa, o senhor precisa estar lá. Pastor Daniel, querida, infelizmente o meu bebezinho não está enjoado, está com cólica, eu preciso ir para casa para cuidar dele com a pastora Mari. Aí você diz assim, pastor Daniel, eu fiz esse jantarzinho só para você. Coloquei todos os ingredientes que você gosta, pastor Daniel. Manipulação. São métodos impuros. Aí o pastor Daniel olha para aquela situação e se sente culpado. Se ele não for. Poxa vida, arranjou até um problema com a pastora Mari. Mari, meu amor, eu vou ter que ir. A coitadinha comprou, gastou dinheiro, todos os ingredientes. Eu tenho que ir, Mari. Não vai dar, filha. Fica aí. Cuida do bebezinho sozinha, eu vou ter que ir lá no jantar. Manipulação. Método impuro. Porque no fundo, você quer a presença do pastor Daniel. Você não conquistou o coração dele. Você conquistou uma atitude dele, baseado num sentimento de culpa que ele teve. Se eu não for, vou me sentir culpado.
Método impuro. Manipulação. E muitas vezes nós estamos utilizando esses métodos para poder conseguir o que nós desejamos. E a pureza do coração está longe de acontecer. Dá para entender, gente? É engraçado, mas acontece assim, né, não? Muitas e muitas vezes. A pureza de coração, ela é baseada em transparência, em verdade. Haja o que houver, doa o que doer. Mas temos que andar com métodos verdadeiros. Olha, pastor Daniel, eu estou lhe convidando porque eu gostaria da sua presença. A sua presença é importante para mim. Mas se não der para o senhor ir porque o seu bebê precisa de você, eu entendo. Nós faremos outro jantar outro dia e convidaremos o senhor. Amém? É um método puro. Deus se agrada. Seu coração está sendo purificado. Quando você for orar de noite, você vai receber revelação do alto. Quando você for buscar a Deus, Ele vai olhar para você e vai dizer: esse meu filho tem um coração puro. Ele não usa métodos de manipulação para ganhar as pessoas. Ele não usa métodos de lamentação, de se sentir coitadinho. Não. Ele utiliza métodos puros, baseados na verdade, baseados na transparência. Amém? Nada substitui a pureza para quem quer ver mais a Deus. Nada substitui. Não tem outro método, não tem outro artifício, não tem outra maneira, não tem outro caminho. Se você deseja realmente conhecer quem é Deus, desfrutar das emoções desse relacionamento. Se você deseja verdadeiramente conhecer os seus pensamentos, conhecer o coração de Deus, conhecer os seus planos, você precisa buscar pureza para dentro de você. Você precisa começar a identificar as coisas que estão trazendo impureza. Você não nasceu desse jeito. Nós não nascemos desse jeito. A impureza vai entrando e contaminando o nosso coração desde a primeira infância. Desde essa idade aí, desse bebezinho. As coisas ao nosso redor, a mídia ao nosso redor, as pessoas ao nosso redor, as conversas que rolam ao nosso redor, o que a gente escuta impregna o nosso coração. Se forem coisas sujas e impuras, contamina o nosso coração, impregna o nosso coração. Se forem coisas saudáveis, puras, se forem coisas espirituais, também vão contaminar o nosso coração com essas coisas. Então é possível sim, e não é Deus que vai fazer isso. Ah, Senhor, purifica o meu coração. Quero te dizer que não. Deus não vai purificar o teu coração. Como muitas vezes a gente ora: Senhor, purifica o meu coração. Ele não vai purificar. Você que é responsável por isso. Na hora em que você decide o que você assiste na televisão, na hora que você decide o que você vai conversar no WhatsApp, na hora que você decide com quem você vai conviver, na hora que você decide as influências que estão ao teu redor, você decide limpar o seu coração ou sujá-lo. Na hora que você escolhe um livro para você ler, na hora que você decide ler a Bíblia, na hora que você decide todas as coisas ao seu redor, no seu dia a dia ali, minuto após minuto, são decisões que você tem que tomar, que vão purificar o teu coração ou vão sujar mais ainda. Essa é uma decisão e uma escolha pessoal sua. Para concluir, já terminei, pode vir ministrar em louvor, mas apenas para concluir com alguns versículos que finalizam o que a gente já compreendeu. 1 João 1,5 diz: Deus é luz e não há nele trevas alguma. Se Deus é luz, se não há nele trevas alguma, escuta só, presta atenção. Se não há trevas alguma em Deus, olha só o raciocínio para a gente entender
a questão da pureza de coração. Se Deus é luz e não há trevas nenhuma nele. Então, a quantidade, vamos dizer assim, para a gente entender melhor, mas claro que não é assim, mas a quantidade de Deus que tem dentro de nós, ou a quantidade do que eu enxergo sobre Deus, vai ser proporcional à quantidade de sujeira que tem dentro de mim. Se eu tenho 90% de pureza no meu coração, eu vou conseguir enxergar 90% de quem é Deus. Mas se eu só tenho 40% de pureza no meu coração, eu só vou enxergar também 40% de quem é Deus. Se eu não tenho nada de puro no meu coração, eu não vou conseguir enxergar nada sobre Deus. Então isso realmente é um caminhar, é um processo. Mas é um caminhar e um processo que você decide fazer. E só cabe a você caminhar nele. Avaliando as suas atitudes, avaliando as suas motivações, avaliando o que está dentro do seu coração. E muitas vezes, gente, isso acontece com todo mundo, só para terminar. Às vezes a gente acha que, quando a gente escuta um pregador, a gente acha que aquele pregador ali já 100% já faz o que está pregando, não é assim? A impressão que a gente tem é assim comigo, e eu prego. Mas quando eu vejo alguém pregando, eu digo, meu Deus, essa pessoa é extraordinária, ela já faz tudo isso. É não, gente, a gente está aprendendo também. E só para dizer para vocês, agora de tarde, eu finalizando essa palavra, botando as coisinhas no lugar, acrescentando algumas coisas, eu tive 2 oportunidades em menos de 10 minutos para utilizar um método impuro. Em menos de 10 minutos eu tive 2 chances de fazer a coisa errada, de utilizar um método impuro. Aí eu olhei através do celular e eu disse, meu Deus, não posso fazer assim. Estou preparando uma palavra que fala de pureza de coração, que fala de método impuro, e agora mesmo eu quero fazer um método impuro. Eu quero dar uma resposta aqui para essa pessoa, quando as minhas motivações estão erradas. Não. Parei, respirei, contei até 10. Vou fazer a coisa certa. Aí corrigi a minha atitude. Menos de 10 minutos depois, outra oportunidade. Eu disse, meu Deus, só pode ser uma prova. Mas não é não. É porque nós temos toda hora e todo minuto a chance de fazer certo ou de fazer errado. A chance de fazer com pureza ou com impureza. E só cabe a nós nos conscientizarmos e desejarmos corrigir os nossos métodos, as nossas motivações que são impuras. Amém? Glória a Deus. Quem poderá, segura as palmas, quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? A resposta é: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Salmo 24 e 3. Salmo 24 e 3. Amém? Glória a Deus. Quero que vocês se levantem. Enquanto o Ministério de Louvor canta aí, ministra a música, eu quero que aí mesmo no seu lugar você possa baixar sua cabeça, orar a Deus, perguntar a você mesmo e a Deus se existe algo no seu coração que precisa ser purificado. Se existe algo em você que você consegue identificar assim rapidinho, que precisa de correção, de mudança. Se existe algo dentro de você que o Senhor ainda precisa lhe mostrar. Muitas vezes nós precisamos que o Senhor nos mostre também. Muitas vezes nós estamos tendo atitudes impuras, estamos utilizando de métodos impuros com as pessoas, mas nem percebemos. Porque já é algo tão comum e corriqueiro na nossa vida que a gente nem se deu conta que ainda está fazendo o que é errado. Então que o Senhor possa a cada dia te mostrar
Quais são as impurezas que ainda há dentro de você? O que é que precisa ser corrigido, purificado, alinhado? Que você possa ter essa disposição de fazer isso, de começar esse processo na sua vida. Em nome de Jesus. E tu és santo, santo Deus. Aleluia. Alguém hoje à noite quer entregar a sua vida a Jesus? Alguém hoje à noite aqui que diz: pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Hoje à noite eu entendi de que há possibilidade real de eu ter um relacionamento pessoal com esse Deus. Há uma possibilidade real de eu ver a Deus aqui e eu ver a Deus lá. Se você tem consciência de que você já está vendo a Deus aqui, e se você tem também esperança e a certeza de que irá ver Deus lá, depois que você morrer, você pode ficar sentado aí. Mas se você ouviu essa palavra hoje, e se você não tem visto a Deus na sua vida, portanto não tem certeza que verá lá, Deus te abençoe aqui na frente. Aleluia. Você pode sair do seu lugar. Você pode vir aqui corajosamente e humildemente, porque só os humildes Deus acolhe. Deus não acolhe o soberbo. Deus não acolhe aquele que acha que não precisa. Deus não acolhe aquele que acha que já é sadio. Jesus só acolhe aquele que se acha doente. Se hoje à noite você quer ter um relacionamento pessoal, se relacionar com esse Deus, você tem que fazer algo na sua vida. Você precisa tomar uma decisão de Jesus o Filho, seu Senhor da sua vida. Se você está desviado dos caminhos do Senhor, e você diz: pastor, hoje eu quero voltar, você pode sair também do seu lugar. Agora, se você tem convicção em Deus, de que você tem coração puro, que já tem relacionamento com Deus aqui, e portanto receberá a recompensa de se relacionar aqui e lá, você pode ficar no seu lugar. Mas se não, hoje você precisa se humilhar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu quero te ver. E só há uma maneira disso, é através da pessoa de Jesus Cristo. Enquanto nós adoramos, você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente.